estar aqui neste fantástico Air Summit, que é um sucesso. O Presidente da ICEP já vos pôde explicar todas as vantagens que existem em investir em Portugal, mas eu vou ter agora hoje a honra de moderar aqui este painel com 3 engenheiros muitíssimo importantes de investimentos estrangeiros em Portugal. E, portanto, eu queria primeiro apresentar os meus 3 convidados. Aqui comigo está presencialmente o engenheiro Armando Gomes, que é presidente da LAUAC Portugal. Apesar de ter feito a sua carreira internacional, voltou a Portugal em 2003 para ser responsável pela LAUAC e abrir a LAUAC em Portugal. E, portanto, foi o primeiro investimento estrangeiro em Portugal na área da aeronáutica e, portanto, temos muito gosto em tê-lo aqui conosco. Depois, remotamente, temos o engenheiro João Pedro Taborda, vice-presidente para os assuntos institucionais da Embraer, portanto, Europa, Médio Oriente e África. Formou-se em Lisboa também em engenharia e tirou depois um mestrado em relações internacionais na Geneva School of Diplomacy. Esteve na Intel e depois disso veio para a Embraer em 2005, onde atualmente é vice-presidente dos assuntos institucionais e também desde 2009 também é responsável, tem a mesma função na Zogma. O nosso terceiro convidado é o engenheiro Nuno Ávila Martins, que é diretor-geral da Daimos, em Portugal, há mais de 10 anos. Portanto, é uma empresa, é um investimento estrangeiro, mas focado na área do espaço, e o próprio engenheiro tem toda a sua carreira, mestrado, licenciatura e MBA na área exatamente do espaço e é extremamente conhecedor de todas estas matérias. E aquilo que eu vou pedir, que eu vou dizer é que temos de facto aqui 3 casos de investimento estrangeiro que são muito interessantes, porque a Embraer é um fabricante, apesar de em Portugal não fabricar o avião todo, mas pertence a um grupo que é fabricante mundial. Temos a LAUAC, que é um Tier 1, portanto é um fornecedor direto da indústria aeronáutica, e temos a Daimos, que é na área do espaço. A Embraer está em Évora, como sabem, teve um papel fundamental na dinamização do setor aeronáutico em Portugal enfim, deixarei a palavra ao engenheiro João Taborda, a LAUAC em Grândola e a Daimos em Lisboa. E, portanto, eu ia perguntar e pedir aqui aos meus parceiros de painel uma pergunta que conseguissem mais ou menos 7 minutos para controlarmos aqui o tempo. A primeira pergunta que eu vos pedia a todos, e começando aqui pelo Sr. Engenheiro, que está presencialmente comigo e, portanto, eu vou-lhe dar aqui a primazia, que é as principais atividades enquanto investidor em Portugal, da vossa empresa, e como avaliam Portugal como destino de investimento na aeronáutica e depois, no caso da Daimos, no espaço. Sr. Engenheiro, por favor. Sim, bom dia a todos. Vou falar da aeronáutica, outros falaram do espaço, e vou fazer simplesmente um recapitulativo daquilo que foi o investimento primeiro da LAUAC em Portugal, isto em 2003. Em 2003, a LAUAC apostou em Portugal, sem que as condições em Portugal tivessem reunidas já para isso. Temos que dizer que, o princípio, era muito complicado, porque a aeronáutica em Portugal era uma empresa que tinha tudo. Era a OGMA, como todos conhecem, e a OGMA tinha as suas escolas de formações internas.
Portanto, era muito difícil encontrar técnicos formados que não tivessem passado pela OGMA. Por conseguinte, eu, para conseguir montar a LAUAC, apoiei-me verdadeiramente na OGMA, que simpaticamente me forneceram o nome, o número de telefone de antigos técnicos muito bons da OGMA, que estavam em pré-reforma ou em reforma, e fui à procura deles, fui bater à porta e fui dizer que tínhamos uma aventura ali para os lados de Palmela, em Palmela mesmo, e que eles podiam vir trabalhar comigo. E foi assim que a LAUAC apareceu. Sem essa componente, a LAUAC não teria ficado, porque não tínhamos meios para fazê-lo. Meios em Portugal. Hoje é tudo o contrário. Hoje Portugal oferece verdadeiramente o sumo, o máximo que qualquer país europeu pode oferecer para uma empresa qualquer em aeronáutica que venha instalar-se em Portugal. Não simplesmente as regiões, o governo regional que incita e que põe tudo e faz tudo para que essas empresas venham. A ICEP, evidentemente, que tem um trabalho considerável de atração, mas há um elemento principal e que também devemos um pouco ou muito à Embraer, porque foi o que deu a volta ao sistema, é que a formação em Portugal hoje, a todos os níveis, não é só formação superior, é a formação de técnicos, através do IFP, a formação de CTES, de técnicos superiores em fabricação aeronáutica, que devemos ao IPS, aos IPS, aos IPs, os Politécnicos do país. Eu disse IPS porque estou habituado a Setúbal, que digo logo IPS. Portanto, temos hoje as universidades como a Beira, como o técnico, mas outras também que estão a formar verdadeiramente talentos que nós guardamos cá, em vez que eles se vão para outro sítio. Portanto, LAUAC, o investimento primeiro da LAUAC foi pequeno, foi um investimento que não ultrapassou os 5 milhões de euros em 2003. Fomos sempre investindo e o que deu a volta foi que em 2008, já com a Embraer que se instala em Portugal, começamos verdadeiramente a fazer formação. Apareceu as escolas de formação no IFP, portanto, a LAUAC participou dessa formação com uma escola de formação brasileira que veio para Portugal, formar os formadores e aí, evidentemente, a aeronáutica podia instalar-se e pode instalar-se. Hoje temos uma atração que é diferente, podemos comparar os sistemas. Eu, que conheço bem o sistema de formação francês, porque também fui professor tecnológico em universidades em Paris. Em Paris. Sei bem que é muito mais fácil em Portugal de se adaptar a uma adaptação muito importante ao nível do ensino, onde somos mais móveis do que em França. Em França é necessário, quando mudamos simplesmente um sistema de formação, é necessário anos para conseguirmos fazer. Sr. Engenheiro, mas desculpe interromper, mas fale-nos, o tema deste Air Summit este ano é o Flying Digital. E têm um projeto focado precisamente na indústria 4.0, um recente investimento. Sim. Portanto, eu gostava muito que também partilhasse connosco o que é este novo investimento de 2018. Sim. E qual é essa aposta que faz todo sentido hoje em dia. Bom, há pouco, quando apresentamos a LAUAC, falamos só em grândula. LAUAC é Setúbal e é grândula. Grândula é o último investimento e o investimento de grândula é um investimento do tipo indústria 4.0, com mais robotização e, sobretudo, o que é importante sublinhar é que, indo para esse tipo de investimento, eu vou concentrar em Portugal plataformas como a engenharia do Grupo LAUAC será portuguesa. Portanto, todo o polo técnico de engenharia industrialização, desenvolvimento, vem de Portugal. Portanto, é o Portugal que vai fornecer o grupo todo e que faz esse trabalho, o que é algo muito mais importante,
que antigamente era a França que fornecia esse trabalho. Certo. E depois temos também na parte informática industrial, é a mesma coisa, por conseguinte, é Portugal que vai ser o polo técnico em informática industrial de todo o Grupo LOAG. E só nos é permitido, o grupo só nos permite isso porque Grândola está virada para isso. Portanto, e é uma empresa mais robotizada e com mais Então mais vão ciência. apostar na robotização e na digitalização Exatamente. em Grândola Sim. para fornecimento da indústria aeronáutica. Exatamente. Nós, por exemplo, vou dar 2 exemplos. Fabricação interna. Nós hoje temos a logística, temos com informação direta, quer dizer que as nossas peças, quando se deslocam, deixam uma traçabilidade. Sei onde é que elas estão. Eu posso estar aqui e sei que a peça para o cliente Embraer, por exemplo, que está a ser feita, sei onde é que ela está, em que máquina ela está, através dessa parte digital, portanto, o que é importante. Mas também tenho já na fabricação de peças que eu vou fornecer a um cliente principal, que é Airbus, está tudo feito, de maneira em que aqui eu não tenha não conformidades na linha, porque tenho controle visual e não humano antes e depois de uma operação, e tudo é em automático, mesmo a operação é automática. Muito bem, obrigada. Agora passava a palavra ao engenheiro Pedro Taborda, que também na área aeronáutica, mas já representando um fabricante. João Pedro. Bom dia. Bom dia. Devolvo-te a mesma questão sobre as principais características do vosso investimento e como é que avalias Portugal como destino de investimento. Sim, senhor. Bom, para já, Maria Manuel Branco, muito obrigado. Peço desculpa não estar em Ponte Sor, mas, enfim, andamos a viajar, o mundo continua e o trabalho não para. Felizmente, esta indústria está a ser muito afetada pela pandemia, mas o mundo continua a girar, então eu quero-vos pedir desculpa, teria sido um prazer enorme estar aí, dar um abraço também ao Engenheiro Armando Gomes e aos colegas, e aproveitando para cumprimentar os colegas do painel. Bom, mais uma vez, agradeço as referências do Engenheiro Armando Gomes ao trabalho que temos procurado fazer. Há muita coisa que fizemos, há outras coisas que também gostaríamos de fazer e estamos a procurar fazê-las. Nós começámos um trabalho convosco na AICEP em 2006, portanto, estes ciclos são muito longos, a indústria já passou algumas crises, sobretudo a crise financeira em 2008, e na altura, claro, a Embraer também com 51 anos de existência sabe que as crises vão e vêm, temos que estar preparados para quando a maré volta a subir, mas de facto sabemos que esta pandemia parece não ser uma crise exatamente como as outras. Então, mas isso não muda a postura que temos que ter em termos de nos preparar para quando as coisas mudarem, seja em 23, seja em 24. Falar sobre o futuro é sempre muito difícil, mas agora ainda parece que é mais difícil ainda. Pior. Então, é mais desafiador ainda, então temos que falar muito no presente e naquilo que nós conseguimos, de facto, hoje. controlar. Exatamente. E o que fazemos hoje, enfim, no nosso caso é uma evolução, de facto, deste trabalho de 14 anos em Portugal e eu diria 15 ou até 16, se olharmos, foi referido a OGMA, foi referido a Évora, mas o processo da privatização da OGMA começa em 2003, portanto, nós estamos a falar já em 17 anos de relação com Portugal em termos de privatização da OGMA. Depois, a facto de estar a correr bem, também gerou um vento a favor para discutir convosco o que é que se faria e apareceram os projetos de Évora. E nós aí, quando falamos com outras empresas, às vezes que nos procuram sobre como é que é investir em Portugal, como é que tem sido a vossa experiência, uma coisa que nós ressaltamos muito foi sempre o alinhamento que nós vimos das entidades. As entidades alinharem-se para fazer as coisas acontecer. E, mais uma vez, vocês e os ministérios que vos tutelam, sempre a liderar isso, seja os licenciamentos que são precisos, seja a formação, seja esclarecer incentivos, tudo sentimos, seja o apoio da municipalidade e, obviamente, o cumprimento também à municipalidade de Ponte Sor, mais uma vez, e à municipalidade de Évora e de Vila Franca de Xira, que fazem sempre tudo o que podem e nós não nos cansamos de referir todo esse alinhamento e as entidades locais.
No nosso caso também, o que é que nós verificamos? Sabemos todos que é um ecossistema que está em desenvolvimento, mas nós, no nosso caso, vemos que as pessoas adoram trabalhar em Portugal, querem ir para Portugal. Nós temos colegas que adoram ser expatriados em Portugal, trabalhar na OGMA, trabalhar em Évora. É muito bom estar em Portugal, é muito bom trabalhar em Portugal. Isso é um fator de atratividade muito grande, é um intangível, que às vezes não aparece no Excel, mas que faz uma diferença enorme. Mas, mais uma vez, não é um momento de sermos especialmente otimistas, também não temos que ser pessimistas de todo, temos que olhar para aquilo que podemos controlar e sabemos que Portugal é um ecossistema em desenvolvimento, mas, claro, as pessoas sabem aquilo que estão a fazer, não é? Então, é esta a nossa experiência que temos sempre muito gosto e jamais nos esqueceremos de partilhar com quem nos quer ouvir. Muito bem, muito obrigada. Passo agora a palavra a mais um engenheiro, que eu hoje tenho aqui uma grande responsabilidade, que é estar rodeada de 3 engenheiros. Isso é muito importante. Engenheiro Nuno Ávila. Olá. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Fale-nos um bocadinho e, sobretudo, de como nós já tivemos a oportunidade de falar, de toda a componente importantíssima que existe em Lisboa relativamente ao grupo geral. Sim. Bom, obrigado por estar neste painel. É muito agradável. Tenho aqui uma responsabilidade acrescida, porque sou o único membro a defender o investimento no espaço. Nós somos sempre mais pequeninos, não é? Embora tenhamos sempre aqui ambições estratosféricas, no entanto... Nós temos uma empresa de espaço, também é verdade. É verdade. O espaço é, de facto, é um campo de excelência da engenharia, como a aeronáutica, e a Demos deve ter sido, talvez, das primeiras startups de espaço, agora quando se fala muito em startups, em New Space, primeiras startups de espaço na Europa. Decorreu claramente do movimento empreendedor de mais de 20 engenheiros que se conheciam e decidiram fundar uma empresa. E fundaram necessariamente em Espanha, porque a maioria deles eram espanhóis, mas eu fazia parte desse grupo inicial de engenheiros e arrancámos imediatamente as operações em Lisboa, passado um ano. Portanto, estamos a falar de cerca de 2002. Então, já andamos nesta vida quase 8 anos, estamos agora a atingir a maioridade. E tem sido um percurso extraordinário, não só ao nível do grupo, mas em particular aqui em Portugal, que coincidiu com, mais uma vez, o alinhamento que estávamos a falar, o alinhamento das opções estratégicas do país. E ressalvo em particular a adesão de Portugal à Agência Espacial Europeia, que é o momento maior da história do espaço em Portugal, no ano 2000, a partir do qual passam a estar disponíveis às iniciativas portuguesas todo o manancial de oportunidades de participar nas várias missões espaciais da Agência Espacial Europeia, que foram evoluindo e que hoje também existem missões espaciais da Comissão Europeia. Portanto, o progresso fez-se todo a partir daí. A Demos evoluiu muito, desde os tempos iniciais em que o seu investimento era sobretudo na área da engenharia, pura e dura, em participação direta em estudos de grandes primes europeus, e foi consolidando competências internas a nível do grupo, mas em particular em Portugal, que o levaram neste momento a uma posição de um pequeno integrador de sistemas espaciais. Estamos a falar de sistemas de terra, de sistemas em voo e também de sistemas de monitorização de segurança espacial. Está muito em voga agora, os tritos, etc. É algo que a Demos tem como investimento próprio e que neste momento está a fazer também em Portugal, diretamente relacionada com o Ministério da Defesa. E é o centro de decisão no grupo, certo? A Demos é centro de decisão no grupo para algumas áreas em particular. Para algumas áreas. Nós estamos dispersos em vários países, na Inglaterra, na Roménia, necessariamente em Espanha, Portugal e na Itália. Somos cerca de 380 pessoas, divididas por várias áreas de competência muito, muito particulares. E embora em Portugal sejamos só 60 pessoas, e que eu acho que é uma equipa considerável, a partir de Lisboa nós coordenamos os centros de saber das equipas que estão em outras filiais, que são mais de 150. Portanto, embora sejamos só 15% do grupo,
nós temos a responsabilidade por cerca de 40% das atividades que correm em toda a Aveiro. Isso é muito importante. E, portanto, hoje, a partir de Lisboa, nós somos o centro de competências, sobretudo para sistemas de voo, na área dos pilotos automáticos, vamos dizer assim, dos sistemas de terra, os ground systems, e esses são globais, e ainda da área dos receptores de navegação por satélite e com um pé muito forte agora na área da segurança orbital. É uma empresa que, se no início estávamos muito vocacionados para a ESA, não podia deixar de ser de outra maneira, ainda hoje a ESA é o cliente principal na área do espaço, funciona assim, a estrutura europeia funciona assim. O mercado ESA para a DEIMS hoje é só 50%. Eu digo só porque isto é uma evolução muito, muito grande, tendo em conta que a ESA ainda representa cerca de 60% a 70% do mercado europeu na área do espaço. Portanto, estamos a fazer uma evolução no sentido não ESA, portanto, estamos a alavancar muito já os fundos e os financiamentos que se fazem e os negócios que se fazem na ESA para o mercado comercial espaço, mas sobretudo não espaço, com a aplicação das tecnologias a outros mercados. E nessa área dos outros mercados, contam sobretudo as aplicações de dados de satélite e os sistemas de disseminação de dados de satélite para apoio a operações que nós temos vindo a desenvolver muito fortemente e temos liderado consórcios muito importantes ao nível europeu, nomeadamente consórcios com mais de 20 parceiros e volume de negócios muito grandes, para desenvolver aquilo que são as plataformas de distribuição de dados de satélite que vão permitir democratizar muito isto que são os dados de satélite e aplicá-los a outros setores, nomeadamente aos setores oceânicos e aos setores de monitorização da Terra. Portanto, tem sido um investimento direto estrangeiro em Portugal, quase há 20 anos, não é? E que claramente tem feito crescer o setor. Tem sido muito interessante. Obrigada. E portanto, isto leva-me aqui a uma segunda parte que eu gostava que pudéssemos até um bocadinho mais debater nestas circunstâncias, que é o seguinte: por um lado nós temos este período especial de Covid, de pandemia. 70% dos aviões estão no chão. Isto para as empresas de aeronáutica temos este problema. Ao mesmo tempo temos a pressão da descarbonização para a aeronáutica. Existe a ambição, e a Airbus já está a pensar, nos motores hidrogénio. E, portanto, aqui, com todo este quadro, que se pensarmos bem, é um quadro muito negativo, eu diria que as empresas, obviamente, têm que reagir, porque parar é morrer e reagir é sobreviver, e todas as empresas estarão, obviamente, interessadas em sobreviver. E o que é que eu gostava de perceber da vossa parte e pela responsabilidade que têm em empresas tão importantes, investimentos tão importantes, que é, devemos aproveitar esta fase crítica para desenvolver mais inovação, novos serviços, novos produtos. Como é que Portugal se deve posicionar? O que é que deve mudar? E em que é que a AICEP, enquanto entidade que apoia o investimento em Portugal, e portanto isso também é aqui um ponto muito importante, pode ajudar? Portanto, como é que nós podemos aproveitar esta fase crítica? O que é que podemos fazer agora para, de facto, tentar, com um novo cenário, ser imaginativo e criativo, digamos assim, para conseguir continuar a ter o setor aeronáutico espacial também como setores de oportunidade e de visibilidade em Portugal? Portanto, gostava muito de ouvir a vossa opinião nisto e de trocarmos aqui ideias. Eu vou aqui tentar partilhar, passando a palavra, mas talvez interrompendo e fazendo mais um diálogo.
Isto relativamente à Embraer e à LAUAC. E para a Deimos, a pergunta seria como é que vê, com toda a sua experiência na engenharia aeronáutica, como é que vê também esta fase, que também é uma fase crítica, em que Portugal se quer posicionar com uma estratégia para o espaço, a Estratégia 2030, com a Agência Portuguesa para o Espaço, com os objetivos ambiciosos que essa agência tem, e eu gostava de que partilhasse connosco qual é a sua visão nesta fase, com o enquadramento que temos e objetivos tão ambiciosos como temos. Fazemos, não sei, agora, João Pedro, queres começar para fazermos de outra forma? Como quiserem, com muito gosto. Bom, Maria Manuel, eu acho que, pegando nas vossas palavras e os números, por 10 segundos de pessimismo, mas sempre com os pés no chão, há de facto muitos aviões no chão, os aviões que andam no ar também não andam cheios, então esse é o cenário, estamos todos, acho que ninguém acha diferente. Então nós temos aqui várias fases, não é? Nós temos a fase de criar as condições para tirar os aviões do chão e tirar-se a preocupação que existe do sistema para as pessoas recomeçarem a voar. A gente sabe que algumas pessoas não vão voar logo, algumas atividades estão a ser substituídas ou não haverá logo, mas todo o sistema de transporte aéreo tem que ser visto. Nós temos que expandir o avião. O que é que vai para além do avião? E que oportunidades de inovação é que existem? De facto, hoje a indústria, nós ontem falámos um pouco, eu tentei colocar isso na apresentação que fizemos. Há um trabalho muito grande em termos de o que é que se faz no chão para tirar a preocupação das pessoas voarem. Então, há novos intervenientes que podem aparecer em termos de encontrar soluções para os testes rápidos, ou seja, nós temos que olhar para a cadeia toda. E agora, na cadeia, há um elemento importante aqui, que é a preocupação que as pessoas têm, que não tinham, em termos de andar em vírus e se este vai ser o último ou se vai haver outro. Portanto, expandindo um pouco no avião. Em relação ao avião, há muitas atividades em curso nos interiores. Portanto, os fornecedores, os OEMs, andam a trabalhar para perceber o que é que se pode fazer dentro do avião. Há artigos claramente a dizer e a posicionar que as pessoas não devem estar preocupadas em termos devido à circulação do ar. Não é um meio que levante preocupação, mas há trabalho, por exemplo, ao nível de soluções de interior de cabine que poderão trazer oportunidades em termos de modificar ligeiramente as aeronaves que existem. Portanto, trabalho nas aeronaves que já existem. E depois, um ponto muito importante, eu diria 2 pontos muito importantes. O primeiro tem a ver com os novos conceitos de mobilidade. Não é? Nós, no caso da Embraer, nós temos agora a Embraer X, que criou o primeiro spin-off nos Estados Unidos para a mobilidade urbana, onde o que é que nós vemos? Nós vemos uma aceleração de determinadas tendências tecnológicas. Estamos a olhar para empresas que se calhar nunca estiveram na aviação, empresas de sistemas, nós somos uma empresa de sistemas, que é a ATEC, que está envolvida neste projeto, mas todo este ecossistema à volta dos novos modelos de mobilidade trazem a oportunidade de trazer para o setor aeronáutico empresas que não estão hoje no setor aeronáutico. E aí Portugal e as suas empresas podem ver como se posicionar. E de facto é Portugal que tem feito o seu trabalho em termos de diplomacia, quer na área da defesa, e que pode apoiar esse tipo de movimentos junto dos clientes das empresas portuguesas. E sim, aquilo também que nos estás a tentar dizer é que pode ser muito útil haver um maior cruzamento entre setores, não é? Neste momento, para tentar reavivar áreas e fornecedores e novas áreas de atuação. E achas que o exemplo do investimento da LAUAC no âmbito da robotização é um dos casos que é uma forma de facto trazer competências de maior valor acrescentado e que se podem aplicar a vários setores? Ou estou Exato, nós temos a extrapolar? Exato.
Não de todo. Nós temos empresas portuguesas que já fizeram trabalhos connosco na área da automação, quer na OGMA, quer em Évora, que têm todo um portfólio desenvolvido noutros setores. Portanto, esse é claramente pode ser um exemplo. Há empresas em Portugal, por exemplo, a OGMA fez um investimento muito importante num hangar de pintura, um hangar inteligente em Alverca, e nós trabalhamos com empresas portuguesas que não trabalhavam só para a aeronáutica e que depois essa empresa também fez trabalho em Évora. Portanto, essa é uma das áreas, sabe, exatamente na questão da digitalização. Exato. Se calhar a pandemia, como em muitas outras coisas, a pandemia está a acelerar alguns movimentos, e com certeza que esta questão dos sistemas, a questão da digitalização, por exemplo, na aprendizagem, nos processos industriais, realidade aumentada, realidade virtual para a formação, se calhar algumas dessas coisas serão aceleradas. E do lado essas dos coisas serviços, são... mais uma... Desculpa interromper-te, estou a tentar aqui também, o Sr. Engenheiro, o que é que lhe parece deste caminho, tendo em conta isto que estávamos a dizer, que reagir é sobreviver Sim. nesta fase e que temos que encontrar soluções? Só para dizer antes que o investimento grânula não é um investimento pós-Covid, é antes-Covid. Estamos já nessa parte de industrialização, estamos já nessa direção. Agora, o que nós podemos dizer hoje é que temos duas coisas. Temos, de um lado, um problema que é necessário resistir. As empresas têm que resistir o máximo para poderem passar esta crise e recomeçar novamente. E depois temos, do outro lado, aquilo que eu chamo a aposta formidável, que é a renovação do sistema de locomoção, digamos, e sobretudo na aeronáutica. Isto lembra-me, eu já tenho uma certa idade, e lembra-me o desafio que nós tivemos quando pensámos Concorde. Pegar num avião militar e transformá-lo num avião civil, supersónico, e toda a gente tinha isso. Hoje, o vírus veio-nos mostrar uma série de fragilidades que nós temos na nossa indústria aeronáutica, o que prova que hoje 70% dos aviões estão parados, é porque não estávamos verdadeiramente preparados, que não pensámos nessa parte. Passou-nos ao lado, que há coisas que inclusivamente não fomos capazes, nós na Europa, não fomos capazes de reagir rapidamente, e por conseguinte, pôs-se à nossa frente uma série de coisas, porque vimos que havia também os aviões parados, os carros parados, uma série de coisas, o ambiente saltou. Portanto, é uma grande aposta que temos pela nossa frente, é dizer assim, quando falamos em motorizações diferentes, portanto, hidrogênio ou outras coisas, não interessa, é algo que nos vai trazer muita adrenalina. É um grande desafio que nós temos pela frente. Temos que tratar o que se passa hoje, portanto, na administração das nossas empresas. Vai haver fusões, vai haver empresas que vão para a falência. Isso temos que ser realistas, vai existir. Temos que fazer o máximo porque isso não aconteça, e depois temos à nossa frente um mundo que vai abrir-se a novas tecnologias e vamos dar um passo de gigante. E disse uma coisa muito importante que eu acho que também é interessante pensar, que é o facto de tentarmos fornecer-nos mais perto, não é? Portanto, o Covid também veio suscitar a necessidade de pensar que temos que fortalecer dentro da Europa, sobretudo, o apoio e aumentar os fornecimentos entre os setores e entre as empresas, seja na aeronáutica, como na defesa ou na ferrovia, que também neste momento é um setor importante. E, portanto, se calhar também podemos aproveitar. E eu espero que a ICEP possa, com o vosso apoio, fazer programas de fornecedores, tentar dinamizar encontro de empresas, de tecnologias de informação e comunicação, ou de moldes, ou de o que seja necessário para tornar aqui uma colaboração que possa permitir afirmar Portugal nestas competências. Eu agora vou passar a palavra ao espaço, pedindo-lhe, voltando, portanto, da pergunta que lhe fiz,
como é que vê também, porque em ambos os setores, eu agora tenho a responsabilidade de acompanhar estas fileiras e que são interessantíssimas, e em ambos os setores temos aqui desafios muito interessantes. Eu gostava de ver a sua perspectiva sobre os pontos que falei. Não estamos a ouvir, não estamos a ouvir. Agora certamente já estarão a ouvir. Sim. Os vírus não se dão assim muito bem com o espaço, como estamos em vácuo, geralmente não proliferam muito. E então, o setor, nomeadamente o setor da engenharia, tem sobrevivido bastante bem à crise pandémica. Naturalmente, há novas formas de organização de trabalho que são necessárias, mas de alguma forma já eram conhecidas e provadas, apenas foram expandidas. De modo que tem sido relativamente tranquilo atravessar este período pandémico, embora se tenha visto, mesmo a nível europeu, algum downturn, sobretudo nas áreas mais industriais, como não podia deixar de ser. E o que é que lhe parece o papel da Agência Espacial, a estratégia? O que nos quer falar disso? Sim, gostava de falar sobre isso, porque eu penso que nós estamos a viver nos últimos, diria, 3 a 4 anos, um momento maior na construção dos alicerces da próxima década, aqui em Portugal. A criação da Agência Espacial era uma necessidade, que já existia há muito tempo, para concertar os esforços e alinhar uma estratégia global nacional para o setor. E a verdade é que ela foi criada. Mas mais do que criada, tem vindo a disputar uma série de processos fundamentais, entre eles uma visão consolidada para a próxima década. Estamos a falar de uma estratégia 2030 que apoia e que define objetivos muito claros. E este fator é fundamental num setor que se move por ciclos muito longos. Ou seja, eu recordo que uma missão espacial qualquer é capaz de demorar 10 a 15 anos a ser desenhada, mais 5 ou 6 a chegar ao destino e depois mais 10 a produzir dados. Portanto, estamos a falar de décadas. De qualquer forma, a tecnologia que tem que ser desenvolvida para qualquer uma dessas missões tem que ser planeada muito à frente. Mas à parte disso, é preciso olhar para o espaço, não como o espaço pelo espaço em si, mas por aquilo que nos pode trazer enquanto campo de fornecimento de conhecimento e de infraestrutura para toda a economia na Terra. E esse vai ser o grande desafio das próximas décadas. Nós já temos consciência disso, porque utilizamos todos os dias, temos no bolso um objeto que recebe diretamente sinais de satélite. Conhecemos isso todos os dias, porque sabemos qual é o tempo que vai fazer amanhã, mas estas aplicações vão ser grandemente expandidas. Os dados de satélite vão passar a ser muito mais democratizados. O que é que significa isto? Quer dizer que o acesso e a introdução dessa informação tratada e convenientemente embebida em processos de outras indústrias será uma ponta fundamental dos ganhos de eficiência destas outras indústrias. E o espaço vai conferir isso. Portanto, o grande desafio desta década é criar as infraestruturas necessárias para introduzir de uma forma muito ubíqua, muito transparente e fácil, inteligência sobre os dados que estão a ser gerados, seja de localização, seja dados de observação da Terra, dos mais variados sensores que estão em órbita, e introduzi-los em coisas tão simples como quais são as necessidades de aquíferas de uma agricultura de precisão, quais são as necessidades de muito curto prazo de propagação do incêndio, quais são as nossas necessidades de organização territorial a curto e médio prazo. Portanto, tudo isso vai passar a funcionar. O que é que está aqui em causa? Está em causa, desenvolvimento de tecnologias de indústria quase 4.0, que é utilização, transformação de dados, utilização de mecanismos cada vez mais suportados em inteligência artificial, por exemplo, mecanismos que permitem utilizar tecnologias muito inovadoras como blockchain para garantir que
todas as transações de utilização desses dados são feitas de forma correta e abrir espaço para um mercado verdadeiramente global de utilização desses dados. São tecnologias em que, em particular, a DAMS tem estado a apostar desde há cerca de 7 anos. Nós já investimos em coordenações de projetos europeus nestas áreas das plataformas de distribuição de dados e acesso a dados, mais de 20 milhões de euros. Coordenamos projetos mais nessa área, com dezenas de parceiros europeus. E neste momento temos não só plataformas, como estamos agora a iniciar aquilo que é uma espécie de uma Amazon de distribuição de produtos de observação da Terra, para poderem ser embebidos de uma forma muito simples em outros processos setoriais. Essa vai ser um grande desafio, que são os dados. O segundo desafio é o acesso ao espaço e a gestão do próprio espaço. Porque, sendo o objetivo final económico ter informação relevante para fazer eficiência de processos na Terra, vai disputar necessariamente uma maior densificação dos dados. Densificação dos dados significa mais satélites no espaço, um acesso muito mais franco e barato ao espaço, mas depois com todo o desafio de gestão de um espaço que é finito. Nós andamos dizendo que o espaço é uma coisa infinita, mas o espaço útil para dar informação à Terra, que são as órbitas baixas junto à Terra, é finito. E ele tem que ser não só regulado, tem que ser limpo e controlado, sob pena de não continuar a ser usável. Já percebemos que, de facto, é de facto um tema apaixonante e eu queria, temos 2 minutos, e eu queria, de facto, agradecer, antes de mais, à Câmara, a este evento muito interessante que vem dinamizar todos estes temas e, em especial, aqui a este painel pequeno, mas tão importante, com quem eu tive o gosto de trocar estas ideias. Agradeço muito a vossa participação e queria dizer que continuem a contar com a ICEP para qualquer ideia que possamos construir em conjunto, de forma a dar continuidade à atratividade da aeronáutica em Portugal e a responder a este desafio de nos transformarmos também no âmbito do espaço num país importantíssimo e de referência. Muito obrigada e o resto de um bom dia para todos. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado.